Histórias assombradas. Tá aqui. Então vamos para este relato que é: por causa do pacto entre meu ex e a Maledite, quase fui morta. Olá, Ana, meu nome é Fulana, pode me chamar de Fulana. Já enviei alguns relatos anteriormente, porém tinha ainda uma certa resistência em escrever este, que talvez seja o relato mais traumático, porém não o mais assustador. Minha irmã e eu sempre tivemos a mediunidade aguçada. Desde pequena vejo sombras, vultos, ouço vozes. Quando criança, ouvia discussões, gritos, quando na realidade o ambiente estava totalmente em silêncio. Mas nada comparado ao que vivi num passado recente. Me casei muito jovem, aos 18 anos. Era uma moça muito tranquila, frequentava a igreja evangélica e por esse motivo não era de bom tom e fora da doutrina cristã um namoro prolongado. O clima na casa dos meus pais na época era tenso. Brigava muito. E isso foi um empurrão para eu me casar e poder fugir daquele ambiente. Me casei, tive 2 maravilhosos filhos, porém meu casamento durou exatos 7 anos, findando de forma, digamos, amigável. Embora o relacionamento acabou, devido ao desgaste mesmo da relação, como toda separação, fiquei muito abatida e deprimida, devido ter me casado muito cedo, não tive aquela fase que hoje em dia os jovens têm de baladas e tal, sair para barzinhos com os amigos, e com o término, me permiti retornar à amizade com os antigos amigos, até para obter apoio e superar a separação. E é aí que entrou na minha vida a pessoa que aqui chamarei de Rodrigo. Rodrigo era um amigo antigo, daqueles de compartilhar segredos. Nos conhecemos no ensino fundamental. Essa amizade se estendeu ao ensino médio, onde começamos um pequeno namoro que não durou muito e, pelas circunstâncias naturais da vida, nos afastamos. Após a separação, não divulguei nada em redes sociais, sempre fui muito reservada. Evitei mudar meu status de casada para solteira, para não parecer que eu estava desesperada atrás de outro homem. Então, estranhamente, Rodrigo me chamou no chat do Facebook, dizendo que eu estava sumida, que já tinha visto fotos minhas, dos meus filhos e do meu marido. Eu achei estranho, já que fazia quase 10 anos que não nos falávamos e uma semana após a minha separação ele vem puxando assunto? Assim, do nada? Ao descobrir que eu havia me separado, Rodrigo não mostrou surpresa e logo me chamou para sair. Ana, eu logo aceitei, pois como mulher boba, magoada e inocente que era, sentia no fundo que aquela paixonite que eu sentia no passado por ele, talvez ainda existisse nele também. E começamos um relacionamento. Rodrigo não era muito carinhoso. Hoje, analisando a situação mais friamente, eu acredito que o que me manteve apaixonada foi a lembrança de quem o Rodrigo era para mim na época do colégio e o fato de estar bem sensibilizada por conta do divórcio, pois durante o relacionamento ele não era o homem mais carinhoso do mundo como eu enxergava. Sabe aquela história, Ana? Quando estamos carentes, qualquer oi, tudo bem, entendemos como ai, eu te amo? Então, é bem isso. Enfim, Ana, namoramos 1 ano e 2 meses antes de apresentá-lo aos meus filhos, que, diga-se de passagem, o amaram, pois, mesmo não sendo a pessoa mais romântica do mundo comigo, ele era muito amoroso com os meus filhos. Ele era uma pessoa engraçada, divertido. Logo depois decidimos morar juntos. Assim que ele se mudou para minha casa, surgiu a Maledite. Ela era a ex do Rodrigo. Deixa eu só ver o título do relato, porque, peraí. Por causa do pacto entre meu ex e a Maledite. Tá bom. Tá, então, logo assim que ele se mudou para minha casa, surgiu a Maledite, que era ex do Rodrigo. Ela me enviou mensagens agressivas por uma rede social. Disse que ele não me amava, que se ele não fosse dela, eu não viveria em paz com ele nunca. Ei, Laia. Ana, eu sempre acreditei que o mal existe.
Não, jamais imaginei que eu seria alvo de algum tipo de trabalho. Comentei com o Rodrigo sobre a mensagem. Então ele disse que na época que eles eram casados, estranhamente se casaram e se separaram na mesma época que eu e meu marido. A diferença da separação dele com a minha foi assim de pouco mais de 6 meses. E na época que foi casado, ele e a Maledite foram a um terreiro e fizeram um pacto de nunca se separarem. Que se eles se separassem, ambos não seriam felizes com ninguém mais. Eu não sabia que existia esse tipo de amarração consentida. Mas, ai, gente, olha, a gente não sabe o futuro, né? Não vamos fazer essas coisas. Por mais apaixonado que esteja, né? Não precisa. Deixa o amor ligar as pessoas eternamente, se assim tiver que ser, né? Não forçar uma coisa que, né? Vai segurar o negócio ali para ter certeza que nunca vai soltar, né? Vai que. Bom, pedi ao Rodrigo que buscasse ajuda então para resolver isso. Porém, foram passando os dias e esquecemos este assunto. Aos poucos, o Rodrigo começou a mudar. Gradativamente foi ficando agressivo, ríspido, tratava as crianças com indiferença, e isso me machucava muito, Ana. Tentei diversas abordagens diferentes para tentar mudar essa situação, pois eu não queria que mais um relacionamento fosse para o ralo. Em meio a essa situação, comecei a ver vultos. O clima da casa estava pesado. Meus filhos tinham medo de dormir no quarto deles. Certa vez, um dos quadros que havia decorando o quarto das crianças insistia em cair sozinho de noite, até eu tirar todos e jogar no lixo. Um dia fomos visitar a mãe do Rodrigo e ela me confirmou que o Rodrigo e a ex dele, a Maledite, tinham feito um pacto de sangue, um feitiço com uma senhora que mexia com magia negra, para que ambos ficassem juntos para sempre. Ela me insistiu Ela me instruiu a orar muito. E eu comentei que a Maledite tinha me enviado mensagens. Ela disse que Rodrigo mudou drasticamente após o relacionamento com a Maledite, ficando frio, sem sentimentos. Na sexta-feira santa do ano de 2017, estava cozinhando, Ana. A religião que eu seguia não acompanhava o calendário católico. Então, não tinha obrigatoriedade nesse dia de me abster de carne vermelha, porém eu sempre respeitei. Um pequeno adendo aqui. O Rodrigo, nessa época, estava estudando o ocultismo, porém se designava católico. Ana, eu realmente me esqueci dessa data especial para o calendário católico. Em meio à correria, com os filhos, com o emprego, casa, eu nem me atentei a isso. E estava preparando bife empanado. Esqueci-me totalmente. Até porque o Rodrigo não havia comentado nada que seguia e respeitava a data. Ele saiu do quarto, foi até a cozinha, onde eu cozinhava, gritando: Como você pode ser tão estúpida? Cozinhar carne numa data como hoje? Eu me desculpei e disse que eu faria omeletes com queijo para ele, que me olhava com olhos de ódio. Pedi que ele fosse para o quarto e orasse, pois estava sentindo uma energia muito pesada ao redor dele. Ele foi com os punhos cerrados em direção ao quarto, quando ouço um estrondo seguido de um grito de socorro. Fulana, me ajuda! Ana, eu corri para o quarto. Quando cheguei, eu vi uma cena horrenda. O Rodrigo estava em pé, com a testa na parede. Uma das mãos estava torta, apoiada na parede, e com a outra ele tirou a camisa. E qual não foi meu espanto ao ver que diante dos meus olhos estavam aparecendo arranhões bem no meio das costas dele. Ana, eu me arrepiei inteira. Eu senti um frio na espinha e clamei a Deus em voz alta. Nesse momento, ele começou a rosnar como um bicho e caiu no chão, alternando entre rosnados e rastejos, como de uma cobra. Meus filhos, que na época tinham 5 e 7 anos, correram para o meu quarto. E eu pedi que eles fossem para o quarto deles, fechassem a porta e orassem o Pai Nosso em voz alta.
E assim eles fizeram. Eu, em prantos, chorando de medo, não sabia o que fazer. Eu não sabia como fazer um exorcismo e nem de longe eu estava capacitada para isso. Comecei a orar em voz alta, pedindo a Deus que nos guardasse e mandasse para longe aquele espírito ruim que estava nos atormentando. E quanto mais eu orava, mais nervoso ele ficava, mais alto ele rosnava e gritava com uma voz amedrontadora. Ana, isso durou aproximadamente uns 10 minutos. E de repente, cessou. Rodrigo estava no chão, imóvel, de bruços, em silêncio, como que desmaiado. Me aproximei dele com um medo gigantesco e toquei em sua ferida nas costas. Ele olhou para mim e começou a chorar. Perguntou o que tinha acontecido, se ele tinha me machucado e o porquê que eu estava chorando. Olha, eu preferi não comentar nada. Era aproximadamente 8h30 da noite. No outro dia, fui visitar a casa da minha irmã, que era muito próxima a mim. Conversamos um assunto qualquer quando ela me perguntou se tinha acontecido alguma coisa diferente na noite anterior. Eu me assustei e questionei por quê. Quando ela disse: ontem fomos à igreja e na hora da palavra o irmão dizia: você está aqui hoje, porém tem um espírito imundo na casa de uma pessoa da sua família. Mas Deus a ama e sabe que ela não tem forças para expulsá-lo. Através da comunhão desta igreja, Deus manda um anjo agora para mandar esse espírito embora. Pasme, Ana, eram exatas 8h30 da noite, o mesmo horário em que eu orava em casa. A Maledite continuava enviando mensagens para os nossos celulares. Dizia que eu mal esperava o que iria me acontecer, que eles estavam destinados a ficarem juntos, que como ele não ficou com ela, ela iria me destruir, né? Que como ele não ficou com ela, ele iria me destruir e seria dela de qualquer jeito. Por mim, que fosse se ele quisesse. Naquele momento, eu queria paz. Pode ir, pegue, fique com ele. Eu nunca respondi às mensagens dela, Ana. Sempre ignorava, para não inflamar mais ainda a situação. Bom, passou alguns meses, Rodrigo continuava se interessando pelo ocultismo. De repente, não trabalhava mais, dizia que estava em depressão. Passava horas na internet lendo sobre satanismo, embora dissesse para que ele buscasse a Deus, que não queria nada daquilo na minha casa. E ele continuava a pesquisar sobre o assunto, dizia que precisava entender o mal para combatê-lo. Começou a ficar ciumento, dizia que eu tinha um caso com algum colega de trabalho. Sim, Ana, somente eu trabalhava para manter a casa. Insinuou ainda que eu tinha um caso com uma amiga. Ana, isso foi o cúmulo. Foi demais para mim. Resolvi dar um basta no relacionamento que não estava fazendo bem nem para mim, muito menos para os meus filhos. Então um dia cheguei do trabalho e disse a ele que deveríamos conversar, que não tinha como continuar. Ele se irou, pegou meu celular, começou a procurar mensagem de homens. Como não achou nada, disse que faria uma chacina naquela noite. Que se eu não ficasse com ele, eu não seria de mais ninguém. Olha isso, gente. Olha, numa dessa, você tem que já dar um jeito de sair de casa, acionar a polícia e sumir. Tem que entregar para a polícia, assim. Bom, Ana, ele era muito alto e forte. Ele era lutador de jiu-jitsu. Ele me jogou na cama. Com uma das mãos, segurou meu pescoço e com a outra, preparou um soco. Imagina, ia desmaiar na hora. Fechei os olhos e comecei a orar e chamar em pensamento. Pedi a Deus que ele não fizesse nada e que se fizesse, que ele poupasse meus filhos. Olha só. Ana, como eu não senti o golpe, eu abri os olhos. E qual meu espanto quando o vejo com o punho que iria desferir o soco parado no ar, tremendo, como se uma mão o segurasse, impedindo o golpe. E ele irado gritava: "O que você está fazendo? Eu não consigo te matar." Ele se levantou, pegou as coisas dele e foi embora. Fui para o quarto dos meus filhos, ajoelhei e agradeci muito a Deus por esse livramento.
3 meses depois, comecei a ter sonhos muito estranhos. Rodrigo havia sumido. Imaginei que ele havia se conformado com o fim do relacionamento. Ledo engano. Aí que eu falo, já tinha que ter sumido dali e ter acionado a polícia. Estava tomando café na casa dos meus pais quando ele apareceu no portão, armado. Precisei acionar a polícia para que ele fosse embora. Rodrigo me perseguiu por muitos meses depois. Precisei orar muito para me livrar dele. Resolvi ir à igreja, saber de Deus o que aconteceria conosco depois de tudo isso. E na palavra exortada, a mensagem era: o que você passou, acabou. Foi como uma ventania, nunca mais irá aparecer. Ana e o Rodrigo sumiu. Faz 3 anos que não o vejo, graças a Deus. Hoje estou casada com um homem maravilhoso, temos um bebê, ele cuida de mim com o maior amor do mundo, ama meus filhos e me mostrou que o amor vem sempre acompanhado do respeito. Tenho muitos relatos, irei enviando aos poucos. Meu sentido para o sobrenatural é bem aflorado, digamos assim. Muito obrigada por ler meu relato, Ana. Desejo muita paz, sucesso a você e ao Matheus. Beijo nos bebês vampiros. Um beijo para você, muito obrigada. Olha, é esses casos que eu falo. Muito cuidado. Dessa vez deu certo. E quando não dá? Quando você pega todo esse rolo, entendeu? Ela não tinha nada a ver com o rolo que ele fez com a ex, que fez pacto, não sei das quantas, mas... ele estava enfeitiçado? Tava, mas ele enfeitiçado podia acabar com a vida de uma família. Então, ema, ofereceu ameaça. E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes.